O vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida de uma querida seguidora aqui do nosso canal do YouTube. Ela me perguntou: Rafael, qual a diferença entre o tratamento de veia safena em varizes grossas com laser e com espuma, que é a escleroterapia com espuma? Então fica ligado que nos próximos minutos eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a diferença entre as duas técnicas. O primeiro ponto é entender como é que funciona cada uma dessas duas técnicas. O endolaser nada mais é do que o tratamento da veia grossa e da veia safena com uma fibra de laser, onde a gente vai introduzir essa fibra por dentro do vaso, daí o nome endolaser, porque a gente vai por dentro da veia, e a gente vai fazer uma lesão térmica, ou seja, a gente vai liberar ondas de laser, né, e aquele calor dissipado ali dentro do vaso, ele vai gerar uma lesão térmica nessa parede do vaso, e esse vaso ele vai formar uma fibrose e ele vai sumir com o tempo, ou ele vai diminuir de tamanho, tá certo? A espuma, a gente vai introduzir uma espuma, que é uma mistura de polidocanol com ar, e essa espuma, que a gente vai injetar dentro do vaso, ela vai gerar uma lesão química. Então essa lesão química vai destruir a parede do vaso e fazer com que esse vaso desapareça ou que ele diminua de tamanho e vire um cordão fibroso. Então basicamente a diferença técnica entre as duas é essa. Quando é que a gente indica o endolaser e quando é que a gente indica a espuma? O endolaser hoje ele é a primeira escolha no mundo para o tratamento de veia safena. Por quê? Porque ele é uma técnica minimamente invasiva, quer dizer, você não precisa fazer corte, você não precisa dar ponto, você não precisa internar esse paciente na maioria das vezes para fazer o tratamento. E o mais importante, a recuperação desse paciente ela é muito rápida. Em média, um paciente que faz tratamento de veia safena com endolaser hoje, ele fica entre 3 e 5 dias para voltar às atividades dele. Como se diga, esses 3 e 5 dias fica como? O paciente vai andar, vai seguir a rotina dele, mas nesses 3 e 5 dias ele vai estar em fase de recuperação, que ele não pode pegar muito peso, que ele não pode ficar subindo escada o tempo todo, mas é uma técnica que oferece um excelente resultado e ao mesmo tempo uma recuperação muito rápida. E a espuma, Rafael? A espuma também é uma técnica boa, você indica para todo mundo. A espuma é uma excelente técnica, porém ela tem algumas limitações. Primeiro eu vou falar das vantagens da espuma. A vantagem da espuma é que ela também é uma técnica minimamente invasiva, é uma técnica que a gente faz no consultório, é uma técnica que o paciente não precisa de repouso, ele faz o tratamento com espuma e ele já sai andando. Então ele não precisa nem de repouso desses 3 a 5 dias. Uma terceira vantagem da espuma é que ela é um procedimento que eu não preciso também fazer corte, igual o endolaser, que não precisa dar ponto. Então a espuma tem essas vantagens. Então, Rafael, para que fazer endolaser se a espuma ela é tão boa assim e você não precisa nem de repouso relativo, como você falou do endolaser? A questão é que a espuma ela tem algumas limitações que o endolaser não tem. Primeira limitação, o diâmetro do vaso. Quer dizer isso? Imagine que isso aqui é o vaso e aqui é o diâmetro do vaso. Quando o diâmetro do vaso ele é maior do que 6 milímetros, a espuma ela não serve, porque a chance desse vaso abrir, porque como eu falei, o espuma ela vai gerar uma lesão dentro do vaso e ela vai como se fosse colar o vaso. Quando o vaso ele é muito grande, ou seja, maior do que 6 milímetros, esse vaso ele tem uma chance de descolar e essa espuma não servir e o vaso abrir novamente. E aí criar aquela ideia de que assim, eu fiz o tratamento de varizes e voltou tudo de novo. Então, nesses casos de veias maiores do que 6 milímetros, a espuma ela não é uma opção adequada para fazer o tratamento. Uma segunda questão da espuma, em relação ao que a gente diz que ela possui uma desvantagem, é que a espuma ela tem uma chance de manchar a pele, que gira em torno de 10 a 30%. Rafael, então quer dizer que todo paciente que fizer espuma vai manchar? Não. Por isso que a avaliação médica antes de indicar o tratamento ela é importante. Porque durante a avaliação a gente vai ver o diâmetro do vaso, da importância do Doppler vascular, a gente vai ver a avaliação da pele desse paciente para saber se esse paciente já tem manchas prévias, conhecer um pouco da história dele, de outros tratamentos que ele já fez de face, de pele, se ele manchou na época. Então, aqueles pacientes que têm uma tendência a manchar maior, normalmente a gente não indica espuma para o tratamento. E uma terceira desvantagem é que normalmente quando a gente faz espuma, principalmente com as varizes um pouco mais grossas, é que o paciente faz o que a gente chama de tromboflebite, que é um cordão fibroso, que a gente também tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre as complicações da espuma, depois você assiste aqui embaixo. E esse cordão fibroso às vezes causa uma dor no trajeto. É uma dor que a gente resolve, normalmente quando esse paciente volta para a revisão, a gente faz a drenagem daquele local com anestesia local e resolve. Então essas três são as 3 desvantagens da espuma. Mas basicamente o que define se a gente vai usar espuma ou não é o tamanho do vaso, tá bom? Então fica aqui o esclarecimento sobre essas duas dúvidas e aquela grande questão que o pessoal fala: Rafael, qual a melhor técnica para tratar veia safena? Qual a melhor técnica para tratar varizes? A melhor técnica é aquela que se adeque melhor ao seu caso. Daí a importância
de que todo paciente que tem varizes e deseja tratar essas varizes, ele deve procurar o seu cirurgião vascular, aquele cirurgião vascular que se especializou e se dedicou para o tratamento de varizes, para que ele veja seu caso, avalie seu caso com Doppler e defina qual vai ser a melhor ou as melhores técnicas para tratar o seu caso. Por que as melhores técnicas? Porque dificilmente a gente vai usar só uma técnica para tratar as varizes, porque existem vários tipos de varizes. Existem as microvarizes, existem os microvasos, existem as varizes internas, existe a safena. Então, a depender de quais desses vasos você tenha e quais desses vasos você tenha doente, a gente vai indicar as técnicas adequadas para fazer o tratamento. Então, se você tinha dúvidas sobre isso, eu acredito que a partir de agora você detém também esse conhecimento, já que você nos segue aqui no canal e você provavelmente deve ter assistido os outros vídeos que a gente tem aqui embaixo falando sobre o tratamento de varizes. E se você conhece alguém que tem a veia safena doente ou que tem varizes grossas doentes e tem dúvidas sobre a diferença do tratamento de safena com endolaser e com escleroterapia com espuma, compartilha esse vídeo com ela. E a terceira coisa é que, se você ainda não nos segue aqui no canal, você passe a seguir, ativa o sininho, porque toda terça-feira a gente tem vídeos exclusivos que são lançados aqui a partir das 8 horas, toda terça-feira. Um abraço e a gente se encontra na próxima terça-feira.